Ei pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai discutir um tema importante de catarata e glaucoma, como que a gente planeja a cirurgia. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho de forma prática no nosso dia a dia, como que a gente conduz, né? Escolha da lente, escolha da cirurgia, se a gente faz combinado ou não, qual cirurgia a gente combina em determinados casos. Nosso objetivo aqui é discutir de forma mais superficial, né, os aspectos práticos do dia a dia, especialmente às vezes para quem não é especialista e está com esses pacientes no consultório. Se você gostar do conteúdo, curte pra gente, é super importante, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e se você ainda quiser ativar o sininho, toda vez que tiver algum vídeo novo, você vai ser notificado. É um prazer ter você conosco. Vamos então ao que interessa, catarata e glaucoma, como planejar a cirurgia. Quando a gente está diante de um caso de catarata e glaucoma, surgem algumas perguntas imediatas. Qual a lente que a gente pode usar nesse paciente? Eu tenho que associar alguma cirurgia de glaucoma nesse paciente que vai fazer a catarata? Se sim, qual cirurgia que a gente vai escolher? Uma trabeculectomia? É um tubo? É uma MIGS? Em qual situação a FACO ajuda de verdade no controle do glaucoma? Então, esses são os temas que a gente vai discutir aqui hoje, de acordo com a dinâmica da nossa aula. Então, vamos começar aqui pela primeira pergunta. Qual lente que eu posso usar? Qual alíio que a gente utiliza nesse paciente? A gente vai aqui dividir entre monofocais e tóricas, né? Monofocais são as lentes que obviamente não tem nenhuma contraindicação, são as lentes de entrada. Existem também as lentes tóricas, a gente vai discutir aqui na frente qual que é o benefício de uma lente tórica nesses pacientes. Vocês vão ver que faz todo sentido utilizar uma lente tórica porque melhora o contraste do paciente, diminuindo as aberrações. Então, lentes monofocais, e se tiver indicação de tórica, são sempre indicadas nos pacientes. Não existe contraindicação para lente monofocal nem lente tórica. O parêntese da lente tórica vai ser quando a gente está associando uma trabeculectomia ou um tubo nesse paciente, porque eventualmente você não vai ter uma previsibilidade de astigmatismo final. Mesmo assim é possível em mãos experientes em que você corrige pelo menos grande parte do astigmatismo, sem obviamente buscar aquela correção total, como a gente busca na catarata sozinha, mas é possível sim, tá? Mas é desejável. Você vai fazer às vezes uma MIGS ou vai fazer só uma FACO num paciente que tem glaucoma, lentes monofocais e tóricas estão super bem indicadas, não há uma contraindicação. Lentes de foco estendido e multifocais já merecem a reserva com relação à condução dos casos, quando e não pode colocar essas lentes nos pacientes, é o que a gente vai discutir. Por exemplo, no glaucoma inicial controlado há muitos anos, eu posso usar uma lente multifocal ou foco estendido? No glaucoma moderado ou avançado, eu posso usar? Esse a gente já adianta a resposta para você. Glaucoma moderado e avançado, lentes multifocais, lentes difrativas que diminuem contraste, não devem ser utilizadas e a gente vai explicar para vocês por quê. Vamos ver aqui nesse seguinte slide que a gente fala do contraste no glaucoma. Então, um paciente que tem glaucoma, ele tem uma diminuição de contraste que ocorre mesmo nas fases iniciais da doença, antes dele ter uma piora da acuidade visual, né? Ou seja, mesmo que ele tenha uma visão melhor do que 20/40, ele já tem uma diminuição de contraste importante. Então, dá uma olhada nesses dois gráficos aí. Nesse gráfico aí, na esquerda inferior da tela, ele vai falar sobre a comparação de contraste, acuidade visual no Humphrey aqui, né, que é o aparelho que foi utilizado para fazer. Então, à medida que você piora a sensibilidade, ou seja, você piora o MD do paciente, menor é a visão de contraste desse paciente, ok? Então é isso que esse gráfico mostra. Então, quanto melhor o MD, né, quanto melhor o campo visual do paciente, mais contraste ele tem. Mas a gente vê que MDs aí abaixo de 6 já apresentam reduções de contraste significativas nesse gráfico. Então não quer dizer que um paciente que tem acuidade 20/20, que tem um MD leve de -5, -4, ou seja, melhor do que -6, ele não tem redução de contraste, ele já tem sim uma diminuição de contraste significativa, ok? Nesses outros gráficos que estão no seu lado direito inferior, né, da tela, mostra aí através de PERG, né, a respeito da sensibilidade de contraste com relação a pacientes mais jovens, adultos e pacientes com glaucoma. Você vê que quanto mais jovem o paciente, melhor a sensibilidade ao contraste,
Isso se perde um pouco com a idade, mas se perde muito mais quando se tratam de pacientes com glaucoma, que são essas curvas inferiores que tem o triângulozinho. Então olha como que o paciente com glaucoma performa pior, né, na amplitude do PERG aí, com relação à sensibilidade e contraste. Então tenha isso em mente, mesmo no glaucoma inicial já tem uma diminuição de contraste. Daí a história das lentes asféricas e tóricas serem boas indicações. Então uma lente multifocal você tem as esféricas e as asféricas. As asféricas diminuem um pouco as aberrações esféricas, então as lentes asféricas sim têm uma boa indicação nos pacientes com glaucoma. E as lentes tóricas mais ainda. Vamos dar uma olhada nesse estudo que compara a acuidade visual, contraste também, né, erro refrativo e implantação ou não de lentes com correção de astigmatismo, as lentes tóricas. Então olha só, no gráfico em azul você tem uma lente que corrige o astigmatismo. Então a visão de contraste desse paciente é melhor do que um paciente que tem um astigmatismo não corrigido. Isso vale muito quando a gente tem astigmatismos contra a regra. Então vale muito a pena corrigir contraste em astigmatismos contra a regra, porque melhora, corrigir o astigmatismo melhora a sensibilidade ao contraste dos pacientes com glaucoma. Então, mais uma vez, se o paciente tem glaucoma, independente do grau dele, vai operar. Se você puder utilizar uma lente tórica, você está melhorando o contraste para esse paciente, ok? Já as lentes multifocais, existe toda essa discussão, usa ou não usa, né? Há colegas que defendem que jamais utilizam, mesmo em glaucomas iniciais. Há colegas que são muito mais corajosos e indicam para glaucomas iniciais ou moderados estáveis. Nos casos graves, a gente não vê ninguém defendendo isso, porque a ciência está aqui para nos mostrar que não tem indicação, né? O paciente que tem um glaucoma moderado grave, ele já tem uma baixa de sensibilidade ao contraste importante. Você vai usar uma lente que diminui ainda mais a sensibilidade ao contraste, uma doença que pode, ao longo do tempo, diminuir cada vez mais. Então, lá na frente, esse paciente não tem contraste, né? Então, a qualidade visual desse paciente é muito ruim, né? Lembrando que essa sensibilidade ao contraste, ela vai interferir nas atividades do dia a dia, né, de dirigir no final do dia, dirigir à noite, caminhar, né, transições de claro e escuro, encontrar objetos, velocidade de leitura para o paciente com glaucoma. Existem vários estudos que mostram como que o paciente, à medida que a doença vai avançando, e não é aqui avançando falando campo visual tubular, não é isso, como que o paciente que tem o glaucoma ele vai perdendo a velocidade de leitura, vai se perdendo mais no texto, como que ele vai perdendo a capacidade de achar objetos em meio a situações de várias informações. Então, não só sobre uma mesa, sobre uma coisa, mas também ao dirigir, que você tem tanta informação visual, como que esses pacientes têm dificuldade de observar objetos que eventualmente possam entrar na frente do veículo. Então, são pacientes mais susceptíveis a acidentes automobilísticos. Então, leve isso tudo em consideração quando for operar o seu paciente. É claro que existe um desejo, né, ou então uma pressão para que a gente deixe os pacientes sem óculos. Não caia nisso. Você vai estar fazendo muito mais malefício tentando tirar o óculos para perto do paciente, mas diminuindo essa visão, especialmente a médio e longo prazo. Então, voltando aqui à questão das multifocais. A redução média de contraste das lentes multifocais é de 20% praticamente, o que é bastante. Numa doença que se você perdeu ali de 10 a 15 a 20% num glaucoma inicial moderado, quando você soma uma perda de contraste, a gente já está falando de uma redução de contraste perto de 40%, 50%. É muita coisa, o impacto de vida do paciente é muito significativo. Então, lentes multifocais têm redução média de contraste de 18%, praticamente 20%, como a gente está vendo aqui. Quando a gente implanta uma lente multifocal no paciente, os estudos mostram que o MD piora um pouco. Ou seja, o paciente tem menos sensibilidade ao contraste, percebe menos sensibilidade ali durante o campo visual, também uma forma de comprovar a interferência dessas lentes. Lembra também que diminui a qualidade de OCT. Quando a gente faz o exame de OCT em paciente que tem lente multifocal, a qualidade de sinal cai, significa que a confiabilidade daquela medida, né, a precisão da medida também diminui. Em condições mesópicas, as lentes multifocais pioram ainda mais o contraste, que é condição de meia luz, ok? Em pacientes com glaucoma,
como a gente reafirmou para vocês, eles já têm uma diminuição de contraste mesmo nas situações iniciais, por isso que muita gente defende nem utilizar multifocais. Eu me encontro nesse time, né? Eu só abriria exceção para pacientes que são hipertensos oculares bem controlados ou pacientes com glaucomas pré-perimétricos já numa idade mais avançada, que a gente sabe que a doença não vai avançar tanto assim e eventualmente a gente utilizaria. Preferência total para as lentes asféricas tóricas ou no máximo as monofocais plus, que vem ajudando bastante a gente nesse perfil de paciente. A gente nunca tem certeza se um paciente vai progredir ou não de glaucoma, se ele vai ter os dois olhos a vida toda ou não, por acidentes, por outras comorbidades que ele possa vir a ter. Então, a gente tem que levar em consideração, eu me encontro no time mais conservador. Hoje em dia a gente oferece uma lente monofocal plus para o paciente, ele vai usar óculos só para muito pertinho, quando essa demanda na realidade nossa é cada vez menor, né? Então, nesse gráfico ele mostra a influência das lentes multifocais, né, na perimetria. Você vê que a lente multifocal diminui o MD do paciente, diminui a sensibilidade ao estímulo do campo visual. Quando nós vamos associar a cirurgia de glaucoma? Então, o paciente tem que operar a catarata, mas tem glaucoma. Para onde que a gente vai com relação? Associa ou não associa? Então, vamos aqui por alguns aspectos. O paciente está em terapia máxima tolerada, né? Às vezes é uma droga, mas ele não tolera nenhuma outra, então já é terapia máxima para esse paciente. Então ele está em terapia máxima, independente do dano, você já deve pensar em associar algum procedimento para glaucoma nesse olho. Lembra que aqui o procedimento que a gente está falando pode incluir MIGS, não necessariamente TREX e tubos. Então, o paciente tem terapia máxima, associe um procedimento que reduza a pressão ocular desse paciente. Exceção aqui somente no glaucoma primário de ângulo fechado, onde existe uma robusta literatura que evidencia que há sim uma redução de pressão significativa quando você opera a catarata nesses pacientes na casa de 6, 8 milímetros de mercúrio, é bastante. Então, a gente faz só a catarata em pacientes que têm glaucoma primário de ângulo fechado, que não têm lesões que ameaçam fixação central ou que não são caracteristicamente glaucomas avançados. Aí você geralmente só faz a faco e depois, se necessário, você pode ter uma margem para você associar ou fazer um procedimento que reduza a pressão ocular, mas geralmente a faco é suficiente na maioria dos casos. Tirando a exceção então do glaucoma primário de ângulo fechado, terapia máxima é igual cirurgia de catarata associada a algum procedimento para redução da pressão ocular. Se você está diante de um glaucoma moderado ou grave, ou seja, MD menor do que -6, né, ou menor do que -12, lembrando que a gente não classifica campo visual em avançado só pelo MD, é possível você ter um MD de 5, 6 com um glaucoma avançado. Isso ocorre quando você tem aqueles escotomas muito próximos à região central. Então, se você tem escotoma absoluto na região central, dos 5 graus centrais, isso é um glaucoma avançado. Se você tem 2 pontos nessa região central com menos 15 decibéis, também é um glaucoma avançado. Então, escotomas paracentrais, dentro daqueles 10 graus centrais do seu campo visual, caracteriza esse paciente como um glaucoma avançado. Então, não é só campo tubular, ok? Parêntese feito, diante de glaucomas moderados e graves, mesmo que estejam controlados, já que você vai fazer uma cirurgia de catarata, associe algum procedimento que reduza a pressão ocular do paciente. Correto? Próximo slide, então. Pressão intraocular pós-faco. Isso é para chamar a atenção que todo paciente que opera vai ter um pico pressórico nos primeiros dias pós-cirurgia. Esse aqui é um estudo que a gente escolheu com 123 olhos pós-faco. Eles mediram a pressão pré-operatória, 4 e 6 horas após a cirurgia, 18 e 24 horas após a cirurgia e 7 dias. A pressão média pré-cirurgia era de 15 milímetros de mercúrio, com um desvio padrão de 2,68. A pressão pós, né, desses procedimentos foram, olha só, de 15 foi para a média de 24,29, com desvio padrão de até quase 8 milímetros de mercúrio nas primeiras 6 horas pós-cirurgia. Nas primeiras 24 horas depois, entre 18 e 24 horas, a pressão média ainda era bem mais alta, na casa de 18, com desvio de 4,8. E com 7 dias também ainda era uma pressão mais alta do que a basal do paciente, pré-cirurgia, com 16, um desvio padrão de 2,9. Isso quer dizer que pacientes que têm ameaça à fixação central,
Pacientes que têm danos glaucomatosos avançados, esses picos podem trazer perdas visuais irreparáveis. Portanto, você deve prevenir esses pacientes associando algum procedimento cirúrgico que reduza a pressão ocular junto com a cirurgia de catarata. Ou, no mínimo, protegendo com Diamox. Também tem estudos que mostram que se você usar um comprimido pré-operatório, comprimidos no pós-operatório, você diminui significativamente esses picos pressóricos. Então, na dúvida, pelo menos isso para o seu paciente é interessante que você faça para que você evite esses picos que podem ultrapassar, como a gente está vendo aqui, 30 milímetros de mercúrio nas primeiras 6 horas do pós-operatório. Quais são os fatores de risco que levam a uma maior chance de aumento pressórico no pós-operatório dos pacientes? Se você não aspirar convenientemente a metil, né, tem um estudo que mostra-se que deixar metilcelulose atrás da lente aumenta a chance desse pico pressórico, né, no pós-operatório. A experiência do cirurgião interfere, ou seja, se a cirurgia ela é mais demorada, mais agressiva, você vai ter mais inflamação e um maior pico pressórico. E os pacientes que têm glaucoma têm picos pressóricos maiores. Então, naquele estudo que a gente viu ali, ele não fala sobre isso. Ele falava de pacientes normais, pacientes sem glaucoma. Mas estudos que mostram pacientes que têm glaucoma, no pós-operatório, aqueles picos ainda são maiores do que o esperado. Lembrando também que um paciente que tem glaucoma primário de ângulo aberto, a chance dele ter um descontrole após 1 ano de faco no olho dele é de 30%, segundo alguns estudos. Então, um paciente que está bem controladinho, você vai lá e faz uma faco. Depois de 1 ano, 30% desses pacientes podem ter aumento de pressão ocular, um descontrole da pressão que você vinha mantendo nesse paciente. Então, fique atento a esses fatores. E as cirurgias combinadas com as MIGs, né, que é um assunto que é bem em voga no momento. A gente tentou aqui ser bem simplista na informação, só para que você tenha uma ideia, que você conheça quais são as opções disponíveis no mercado hoje em dia. A gente tem como primeira e melhor opção para redução pressórica dos nossos pacientes com pressão alta, o SLT. Nunca se esqueça de considerar o SLT para todo paciente seu que tem um glaucoma leve, moderado e que precisa de redução de pressão ou diminuição de uso de medicação. Por quê? Porque o SLT tem um potencial de redução de pressão bastante significativo, na casa de 20%, funciona em 75% dos pacientes de 3 a 5 anos. Então tem um estudo grande, chama Light Trial, que separou pacientes que tratavam a pressão ocular só com colírio, outro grupo que foi só para SLT. Depois de 6 anos de acompanhamento, esses pacientes, o que o estudo mostrou? Pacientes que fizeram SLT tiveram 35% menos progressão no seu glaucoma, tiveram menor incidência de catarata e operaram menos de glaucoma. Então o SLT traz benefício não só da questão custo-benefício, mas especialmente de menor chance de progressão do que um paciente que está só sobre colírio. É um procedimento que a gente faz ambulatorial, o paciente faz e vai para casa, né? A gente associa só algum anti-inflamatório tópico nos primeiros 7 dias, que pode ser ANES ou esteroidais, ok? E você pode repetir esse procedimento. Então, fiz um SLT, não funcionou, hoje em dia a literatura diz que você deve então repetir após 30 dias, que a chance de funcionar é na casa lá de 60%, 70%. E funcionou, mas parou de funcionar depois de um período, daqui 1 ano, 2, 3 anos, você pode repetir o SLT. O SLT, ele pode ser feito antes da cirurgia, não importa o período antes, pode ser feito no dia da cirurgia, ok? E pode ser feito pós-cirurgia, então você pode escolher quando fazer o SLT. Então é comum que tem um paciente usando medicação, que você quer fazer uma faco, mas quer ter uma margem de segurança ou reduzir essa pressão, que você faça o SLT antes da faco, depois você vai lá e faz a sua catarata. Certamente que fazer um SLT vai ser mais barato do que fazer um KDB, do que fazer um stent, do que fazer um GAT, do que fazer um tanito no seu paciente. Até porque você primeiro usa um cartucho que funciona tão bem quanto os outros, é mais barato, é mais seguro, para depois, se ele não funcionar, quando você estiver dentro do olho do paciente, associar aí sim um KDB, um stent, um GAT, um tanito. Lembrando que o SLT não é preditor de sucesso para cirurgias angulares. Então, se o paciente não responder ao SLT, não quer dizer que ele não vai responder ao KDB, por exemplo, ok? Então, lembre-se sempre do SLT.
bom e barato dentro do que a gente considera barato aqui, que varia de acordo com o mercado. Mas a relação custo-benefício dele é gigante. Tanto é que os consensos mundiais mudaram, orientando que o SLT é a primeira forma de tratamento da pressão, da redução da pressão ocular dos pacientes hipertensos e pacientes glaucomatosos. Hoje em dia a gente orienta no consultório. A pressão está alta, o ideal é a gente fazer um SLT. Só se não puder ou não tiver indicação que a gente parte para colírios. Então, coluninha do SLT, redução de pressão na casa de 20%, o custo é relativamente baixo, a taxa de sucesso em 24 meses é bastante alta, 75%. O KDB, o iStent e o Tanito, que não está aqui, são procedimentos angulares, né? O iStent são aqueles micro bypass, né? Que você coloca, são dispositivos que você coloca dentro do olho, variam atualmente no mercado de 7 a 11 mil reais, depende de quem está pagando esse dispositivo. Tem mais de uma geração, a última geração aí tem a opção de colocar 2 ou 3, tá bom? A redução média de pressão de iStent, de KDB, de Tanito, sendo um Tanito só de 90 graus, é de 15 a 25%. O iStent, quando compara nos estudos com KDB e com Tanito, ele sempre performa um pouco pior. Então ele é o que entrega menor redução de pressão, mas também é o que oferece menor risco para a cirurgia, né? Porque assim, máximo você vai ter um ifemo muito pequeno, mas é aquilo. Pouco risco, pouca redução de pressão. Acaba que restringe muito a indicação no nosso ver. O KDB e Tanito funcionam muito parecido, né? Você tira mais ou menos 90 graus, até 100 graus de malha trabecular, uma redução de pressão pressórica média de 20 a 25%, vai ter um pouco mais de ifema. O KDB tem um custo mais alto, porque você deve usar uma lâmina e descartar, tem uma lâmina na casa de R$ 2.500. O Tanito não, você pode comprar o Tanitozinho, que custa aí em torno de R$ 3.000 no mercado, e ele pode ser reutilizado várias vezes. Lembrando que o Tanito pode ser comprar um, que é o reto, ou o angulado, que aí você pode bater para um lado, bater para o outro. Aí, quando você utiliza os 3 Tanitos, você já está comparando com o GAT, que tem uma redução de pressão bem maior, como vocês estão vendo aí na tabela, na casa de 35% até 40%. Tanto o GAT quanto o M-GAT, né? GAT tem um custo baixíssimo, é um fio de prolene, né? Um pedaço de um fio de prolene. Taxa de sucesso aí dessas cirurgias todas variando de 50% a 80%. Por fim, a ciclofotocoagulação na modalidade slow coagulation, né? Ou slow burning. Não é aquela ciclofoto que a gente colocava lá no paciente e ouvia o POP. Aquilo é uma ciclofoto destrutiva. A gente não usa esse protocolo. A gente usa a ciclofotocoagulação slow coagulation. Muito estudo nessa área. Uma redução de pressão também bastante elevada, 35% a 60%. Tem um custo mais alto, porque essas sondas custam em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 por paciente. Mas uma taxa de sucesso bastante satisfatória. Aí tem uma gama de detalhes que a gente não vai conseguir entrar aqui com vocês. Sabendo disso, a gente vai para concluir a nossa aula com esse slidezinho final, que vai então falar qual cirurgia. Então, tentando ser o mais simples possível. Primeira opção na sua cabeça em redução de pressão deve ser sempre o SLT. Se não é ângulo fechado e você não tentou fazer antes, lembre-se do SLT, ok? Especialmente nos casos leves e moderados controlados de glaucoma. Lembrando que o SLT vai muito bem também em glaucomas uveíticos ou pseudofoliativos ou pigmentares, desde que você observe cuidados de redução de potência do laser, às vezes só faz 180, tem uma série de cuidados aí nesses olhos que a gente acabou de citar para você. Mas é uma ótima opção, é a melhor opção que a gente tem no momento. Dentro dos MIGs, lembre que a stent, KDB e Tanito vão reduzir menos a pressão, mas vão trazer menos complicações pós-operatórias. Complicação básica de todos eles são ifemas. A stent reduz menos, dá menos ifema. KDB e Tanito reduzem um pouco mais, dão um pouquinho mais de ifema. O GAT reduz bem mais, dá bem mais ifema. É uma técnica cirúrgica mais difícil, mais delicada para se dominar, então restringe-se um pouco mais. Destes aqui que a gente está citando, a stent, KDB, Tanito, a indicação para casos graves só existe na literatura para o GAT, ok? A stent, KDB, Tanito, a gente ainda não tem uma literatura robusta que corrobore o uso deles em glaucomas graves, até porque esses glaucomas não têm margem de erro, eles precisam de reduções pressóricas muito robustas e esses procedimentos não garantem isso. Quem parece garantir, e a gente colaborou com alguns estudos durante esse ano que foram publicados em revistas importantes, é o GAT, que a gente conseguiu levantar uma bibliografia importante do GAT em glaucoma avançado. Mesmo assim,
ainda não é um substituto absoluto para a TREC. A TREC ainda reina soberana em glaucomas avançados. Ciclofotocoagulação no modo slow coagulation também deve ser considerado, especialmente em casos moderados e avançados. Como é uma técnica muito segura, a gente tem desenvolvido uma literatura mundial que permite a gente indicar cada vez mais precocemente a ciclofoto nos pacientes, mas reserve ela para casos moderados e avançados. TRECs e tubos são cirurgias fistulizantes. Casos avançados, a gente já não tem muito mais motivo para usar uma TREC num glaucoma leve ou moderado, o tubo também não. Né? O tubo tem um custo mais elevado do que o da TREC, mas entendo que todo esse arsenal que a gente tem aqui de cirurgias e tratamentos no glaucoma vieram para somar. Todos têm o seu momento, a sua indicação, a sua melhor chance de performance no que a gente diz de segurança e redução pressórica. Tudo é válido, desde que a gente saiba utilizar e colocar cada um na sua prateleira, para que a gente não cometa nenhuma iatrogenia, para que a gente não seja motivo de piora desse nosso paciente, que até então eventualmente estava bem e a gente acabou descontrolando por um procedimento mal indicado. Então, para finalizar, pessoal, guardem esses slides, mandem aqui seus comentários se forem necessários, a gente também está disponível no privado. Curta, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa acompanhar as próximas aulas. Um abraço, obrigado pela atenção de todos.